O parto da Aline foi um parto que, sim, para mim, extremamente vitorioso, porque realmente fez jus à palavra trabalho de parto. Gente, o parto que deu trabalho para essa criança nascer, mas a gente conseguiu juntas essa vitória. E por isso eu resolvi fazer esse relato, porque ele tá assim, ó, cercado de dicas, cercado de emoção, para que você que está aí assistindo esse relato, você que é gestante, que está buscando um parto humanizado, tenho certeza absoluta que esse relato de parto vai ser um recado de força, de garra que nós mulheres precisamos ter na hora do parto, para lutar realmente por nosso parto. Então, antes de contar esse parto, precisamos voltar no tempo em 6/12/2017. O que aconteceu? O nascimento do seu primogênito, o nascimento do Gael. O nascimento do Gael já foi, assim, particularmente emocionante. Por quê? O casal, né? Então a Aline sempre foi uma mulher que desejou, já desde o primeiro filho, o parto mais natural possível, e ela, muito estudiosa, já compreendia a importância, mesmo em 2017, de ter uma equipe humanizada, de ter assistência de uma doula, de preparar o seu marido, de realmente fazer a coisa acontecer de forma mais natural possível. E foi exatamente isso que ela fez. Ela procurou uma equipe aqui em Curitiba que trabalhasse com o parto humanizado, procurou assistência de uma doula, que não sou eu, uma outra colega aqui de Curitiba, muito boa também, por sinal. E juntas, elas criaram toda uma estratégia para o primeiro parto. Ela participou de rodas de conversa, assistiu inúmeros relatos de parto, se preparou fisicamente com a yoga, fez meditação, tudo estava perfeito e caminhando para o sucesso. O que ela não contava era com o seu medo e com a sua ansiedade. Quando começou a chegar perto da data prevista de parto e ela não viu as coisas acontecerem de forma natural, isso foi assim um balde de água fria, que ela, falando comigo depois, e até no próprio relato de parto dela, ela coloca que ela tem certeza que o medo e a falta, talvez assim, o desconhecido, foi o que gerou a dificuldade para que o seu parto viesse de forma natural. Então, ela chegou até o limite esperado pela equipe, que era 41 semanas e 5 dias. Ela não entrou em trabalho de parto de forma espontânea e foi para um parto induzido. Isso para ela já foi bem difícil, porque não era o que ela idealizava durante o processo gestacional, não foi o que ela idealizou. Mas ela lutou firmemente junto com a equipe, junto com o marido, durante muitas horas de trabalho de parto induzido e não conseguiu chegar a uma dilatação avançada. O seu corpo não respondeu tão bem à ocitocina e aí foi diagnosticado o que a gente chama de uma desproporção cefalopélvica, onde o bebezinho não passou, o bebezinho não encaixou na sua pelve e o parto induzido não foi com sucesso. E aí eles foram para o plano B, que era uma cesariana intraparto. Por que eu tô contando essa história? Porque a cesariana dela foi uma cesariana extremamente humanizada. Então ela teve uma experiência que para muitas mulheres não existe. A cesariana como um método industrial. Então a mulher ela não tem a sua voz ativa, o seu protagonismo. E a Aline, ela não teve isso. Ela teve sim o seu protagonismo, ela conseguiu participar efetivamente na sua cesárea. Então foi o que a gente chama de cesariana humanizada. Ela teve as luzes apagadas, o ar-condicionado foi desligado, ela colocou o seu mantra preferido, o Gael nasceu e veio direto para o seu colo, ela pôde amamentar, ela teve a primeira hora de ouro, ela ficou o tempo todo com a sua doula. Então, para ela, foi um nascimento totalmente respeitoso e que ela se lembra com muito amor e carinho. Porém, sempre ficou aquela dúvida na cabeça dela de por que o corpo dela não
ela não entrou em trabalho de parto? Ou por que ela não teve as coisas de forma natural? Será que realmente o corpo dela tinha alguma coisa errada que deu a desproporção cefalopélvica? Por que ela geraria um bebê que não passasse na sua pelve? E isso foi sendo trabalhado durante 2 anos, que foi o período de diferença entre o outro parto. Quando ela se viu então grávida do Cauã, ela resolveu mudar a equipe. Não que ela não tivesse gostado da primeira equipe, bem pelo contrário, ela foi extremamente respeitada, mas ela resolveu então mudar os ares, achar uma outra equipe, esquecer um pouco do primeiro nascimento e lutar sim para ressignificar o que ela passou no primeiro e tentar de forma efetiva mudanças para que o segundo parto viesse de forma mais natural possível. Foi aí que eles me encontraram. Fechamos um contrato e imediatamente na primeira conversa eles já sentiram uma sintonia muito boa, se sentiram confortáveis e seguros nessa mudança. Fechamos um contrato e eu sugeri para que eles, mesmo já sendo um casal bem preparado, por isso que é legal o relato de parto de hoje, né? Porque ele é completamente atípico, ele foge do tradicional. Era um casal que já era muito preparado, um casal que já tinha conhecimento sobre parto, que já estava super bem entrosado. Eu não precisava fazer muita coisa, vamos dizer assim. E assim mesmo eu sugeri para eles que participassem do meu curso de parto, para que o marido estivesse mais presente e ativo no dia do parto. Como eles tinham o primeiro bebezinho, a Aline não pôde participar do curso, então a única pessoa que participou foi o marido, o que foi sensacional, foi uma experiência muito legal, porque ele pôde vivenciar um curso específico para o acompanhante. Então foi totalmente, o curso o curso direcionado para o acompanhante, e nesse curso, depois ele me fez um feedback, que ele percebeu e que ele notou, mesmo tendo muito conhecimento já do primeiro parto, de ter vivido um parto humanizado e até uma cesárea intraparto, ele percebeu alguns erros que ele cometeu. Então, com o curso, isso ficou muito evidente. E aí ele pensou, putz, tem coisa então que eu posso melhorar, tem coisas que eu posso evitar, tem coisas que eu posso ser mais ativa e mais presente. Ele se emocionou bastante no curso, eu lembro disso, e foi bem legal ver a participação dele anotando, se dedicando realmente a lutar pelo aquele sonho, porque eles queriam realmente passar por um parto mais natural possível. E foi exatamente isso que aconteceu. O meu vínculo com a Aline foi sendo estabelecido durante a gestação, uma ligação mais até online, porque ela mora na região metropolitana de Curitiba, então a gente não conseguia ter muitos encontros presenciais, mas isso nunca dificultou a nossa ligação. Existia uma ligação e uma sintonia muito forte, até por questão energética nossa. Lembro de ter passado várias tarefas de casa para ela fazer e ela me mandava fotinhos, inclusive, dela fazendo. E muito legal porque o Gael também participava, então ela fazia os exercícios na bola e ele também. Ela fazia os exercícios de spinning babies e ele também. Foi muito legal. Então foi algo assim realmente reconfortante estar ali podendo ajudar esse casal. Passei várias tarefas de casa também para o maridão e ele fez tudo bem certinho. Nos encontramos na nossa despedida da barriga, eu tive o privilégio de poder pintar a barriga dela, foi algo muito legal também, extremamente emocionante. Teve essa despedida mesmo, essa entrega para que o novo parto viesse, para que ela pudesse ressignificar esse parto e pudesse viver isso de forma diferente. Não idealizando um parto, mas sim aceitando o parto da maneira que ele tivesse que ser. E parece que a gente já sabia que não ia ser um parto fácil. Ia ser um parto, assim, bem desafiador. Começar a nossa história, então, desse parto do Cauã, existe uma história também pessoal minha.
Foi o último parto que eu acompanhei nessa instituição, a qual hoje em dia eu não acompanho mais por opção minha. E aí foi o parto que finalizou, que se encerrou um processo dentro desse local. E foi o meu último parto de 2019. Então, um ciclo se fechou com esse parto. E por isso que ele foi tão especial e tão importante para mim. Com 38 semanas, a Aline começou a sentir seus pródomos. E, gente, pródomos bem intensos por sinal. Ela tinha todos os dias contrações, mas não eram contrações ainda doloridas, eram contrações assim que dificultavam a vida diária dela. E era engraçado porque as contrações, elas começavam sempre no mesmo horário. Então ela colocava o Gael para dormir, fazia toda a rotina final com o primeiro filho, relaxava e aí a hora que ela relaxava as contrações começavam. Nesse momento ela tinha o seu ritual, então ela fazia escalda-pés, ela tomava o chá mexicano, fazia exercícios na bola, fazia os exercícios de spinning baby, se conectava com o útero e aquelas contraçõezinhas vinham bem frequentes. O intervalo de 3 a 4 minutos ela tinha contrações, mas eram contrações curtas de 30 segundos e não doloridas. E assim ela foi passando as últimas semanas gestacional dela. Só que com 40 semanas começou a bater aquela ansiedade do primeiro parto. Ela começou a pensar, putz, vou passar de novo da data prevista. Ai meu Deus, será que eu vou precisar de novo passar por um parto induzido? Será que se eu tiver que induzir não vai dar de novo a desproporção cefalopélvica? Será que eu não vou conseguir parir? Será que eu vou passar por essa vida sem conseguir parir? E aquilo começou a atormentar a cabeça dela. Começou a gerar uma ansiedade, conversamos bastante, trabalhamos isso para que ela relaxasse, para que ela se entregasse. E como nós sabemos, cada bebê tem o seu tempo, o seu ritmo, o dia para nascer. Não significa que a data prevista de parto seja uma regra, bem pelo contrário, a data prevista de parto é mais improvável do que provável. E foi exatamente o que aconteceu. Passamos da data prevista como imaginado. E ela estava mais calma e mais tranquila e aceitando a situação. Porém, obviamente que lá no fundo, ela tinha um certo medo de precisar ter que ir de novo para o parto induzido. E ela se cobrava muito, porque assim, ela estava fazendo tudo para estimular o trabalho de parto. Ela estava caminhando, estava fazendo exercícios na bola, tomando chá, fazendo spinning babies. E isso gerava até uma certa ansiedade, porque ela estava fazendo tudo e não estava vendo o resultado. Ela tinha muitos pródomos, muitas contrações, mas passava. Certo momento, ela teve uma conversa muito individual comigo e no mesmo dia ela teve também uma conversa com a médica dela. E nós duas falamos uma coisa muito importante que fez toda a diferença para ela. Que às vezes a mulher ela tá tão ansiosa ou às vezes ela tá tão focada em estimular o seu trabalho de parto que ela muitas vezes esquece que a principal coisa para fazer um trabalho de parto acontecer é descansar. Ter um momento só para ela. Então ela não estava fazendo nada errado, na verdade ela estava fazendo tudo muito certo e muito perfeito, até muito mais do que várias gestantes. Mas ela percebeu naquela conversa que o que faltava para ela, na verdade, era um tempo de conexão com ela. Um tempo de conexão somente com o seu bebê, com o seu útero. Porque nós, mães de segunda viagem, e isso é uma coisa muito importante de ser colocada, é muito diferente do primeiro filho. No primeiro filho você tem tempo, você tem, a tua energia está focada só para o parto, você consegue se conectar mais ao ventre, você se prepara mais. No segundo filho, nós temos outro bebê para cuidar. E ela tinha um bebê em casa, ela tinha o Gael de 2 anos, que demandava muito. E ele estava muito conectado com ela nesse final de gestação e tudo tinha que ser a mãe que tinha que fazer tudo. E isso deixava ela muito cansada. E muitas vezes também não conectava ela ao Cauã que estava ali dentro do seu útero, que também precisava de atenção. Foi ali que ela percebeu que o erro dela estava sendo esse, que ela precisava sim ter um momento só para ela, um momento de descanso, um momento de relaxamento, de recuperar suas energias e seu fôlego, de trazer a paz interior. E foi exatamente o que eles fizeram. Então, no último domingo de 2019, quase na viradinha do ano,
eles resolveram fazer um passeio de uma chácara aqui perto de Curitiba, Chácara Ouro Fino. Colocaram todas as coisas no carro e foram passar o dia na chácara. Ela me contou que foi um dia muito gostoso. Foi um dia onde ela realmente conseguiu se conectar com ela, conseguiu a sua paz. Ela não tem uma religião própria, né? Ela acredita sim que o universo está ali para nos auxiliar e que a energia é muito importante, essa ligação com a natureza. Então ela deitou na grama, ela sentiu o cheiro da grama, o vento, o calor, e aquilo foi brotando uma energia nela, foi também acolhendo, ela se sentiu abraçada, acariciada. Incrivelmente naquele dia o Gael estava muito amável, uma criança calma, toda hora ficava chamando mano, mano, mano e fazendo carinho na barriga dela. E ela ali foi se conectando realmente com essa entrega, foi se conectando ao Cauã, conversando com ele, falando que ele poderia vir quando ele quisesse, que estava tudo pronto, que ela aceitava o parto que ela precisava ter. Isso foi muito importante. E depois de um dia cansativo, porque lógico, não é só descanso, ela também cansou, ela voltou para casa. A sua irmã Bruna já estava em casa para poder ficar com o Gael durante o trabalho de parto. Isso também foi bem importante, porque fez ela se acalmar, saber que o seu primogênito ia estar em boas mãos. E ela conseguiu daí essa rede de apoio, e isso trouxe uma paz também e uma calma para que ela conseguisse se entregar para o trabalho de parto, que ela sabia que estava muito próximo. Quando ela chegou então em casa, ela já começou a sentir algumas cólicazinhas, algumas contrações. Colocou o Gael para dormir, fez primeiro o ritual da mamadinha, né? Esse é um outro tabu que a gente quebra nesse relato de parto, onde uma mulher grávida, uma gestante, pode sim amamentar. Então ela estava amamentando ainda o Gael. Fez o mamazinho, colocou o Gael para dormir, algo que ela não estava habituada a fazer. Quem estava mais conectado a esse momento era o marido dela, o Zé, e ela preferiu naquele dia realmente como uma despedida, assim, né, de primeiro filho para vai ganhar um outro irmãozinho, né, não ia ser só ele. Então colocou ele para dormir, ficaram ali um tempo namorando, conversando, Gael dormiu e naquele momento ela já começou a sentir que as contrações e a cólica já estavam mais frequentes, já estava mais intensa. Mas como ela tinha pródomos todos os dias naquele horário, ela não levou muito em consideração e como ela teve um dia muito cansativo na chácara, ela preferiu ir descansar e deitar. Parece que o corpo é sábio e deu uma noite de intervalo para que ela pudesse descansar para a maratona seguinte, que seria na segunda-feira. Passou, conseguiu dormir, conseguiu descansar. Segunda-feira ela já amanheceu estranha. Aquela cólica, né, aquela contração já virou uma cólica mais intensa no pé da barriga. Ela já fez alguns exercícios também, caminhada, pulou na bola, fez todo o seu ritual, já saiu o tampão e ela tinha naquele mesmo dia consulta com a sua médica, o que favoreceu bastante, porque aí ela já teve assim uma alegria, porque ela sabia que o corpo dela estava trabalhando. Isso foi muito bom, porque gerou realmente uma expectativa positiva nela. Então ela foi na consulta, fez o exame de toque, ela já estava com 2 centímetros de dilatação, já estava um colo fino e central, e para nossa felicidade, o Cauã já estava descendo, porque o maior medo dela era que novamente acontecesse a desproporção cefalopélvica e que o bebezinho não encaixasse e que ela não conseguisse parir. Quando ela escutou que o Cauã já tinha descido, isso alegrou ela, porque ela conseguiu entender, pô, já tô com 2 centímetros, meu colo já tá fino, e o Cauã já desceu, é sinal de que meu corpo ele não veio estragado, né? Ele vai realmente conseguir entrar em trabalho de parto. E eles saíram dali, a médica orientou a continuar o ritual de descanso, de fazerem coisas que proporcionassem alegria e prazer para o casal. Eles aproveitaram então que a Bruna estava cuidando do Gael e foram para o cinema, foram assistir Star Wars. E o Star Wars, gente, era 3 horas de filme. E ela me contou que ela ficou essas 3 horas se remoendo, se retorcendo na cadeira, sentindo contração,
mas que ela pensava, bom, pelo menos o tempo tá passando e eu sei que meu corpo tá trabalhando e tá tudo ótimo. Às 19 horas eles saíram do cinema e foram comer um sushi, que para ela já foi bem estressante. Ela falou que foi ruim para ela estar num ambiente cheio de gente, num restaurante com luz branca, ar-condicionado, e ela comendo aquele sushi. Ela já percebeu que ela estava entrando em trabalho de parto naquele momento, porque a primeira etapa do trabalho de parto é a mulher querer ter uma reclusão. Como bicho, ela queria ficar sozinha, quietinha na caverninha dela e que ela não tivesse perturbação de ninguém. Foi ali que ela pediu para ir para casa e ficar mais isolada possível. Agora, vamos fazer um adeno a essa história. Ao mesmo tempo que ela estava no seu dia, passando o seu dia tranquilo e indo no cinema e tudo mais, eu estava em um outro trabalho de parto domiciliar, já tinha virado a madrugada, estava o dia inteiro em trabalho de parto e, incrivelmente, eu estava com a mesma fotógrafa que ela também tinha contratado. Então foi muito engraçado porque eu olhei para a fotógrafa e a fotógrafa me olhou e falou, cara, nós vamos emendar mais uma madrugada e mais um parto. Eu falei, é isso aí que vai acontecer. E isso até gerou um pouco de nervoso assim, e receio da Aline de não ter a minha presença e não ter a presença também da fotógrafa. Só que o nosso bebezinho nasceu. E aí a gente mandou mensagem para a Aline no final do dia dizendo que o bebezinho tinha nascido. Isso lá por volta das 5, 6 horas da tarde, quando ela ainda estava no cinema. Ela ficou mais tranquila com relação a isso, sabendo que o bebezinho já tinha nascido e que nós estávamos supostamente disponíveis para atender ela a hora que ela precisasse. Chegando em casa depois do cinema, ela resolveu então tomar um banho longo, dar uma descansada e fazer o que ela estava com vontade, que era ficar quietinha no seu universo. Tomou aquele banho delicioso, relaxou e aquelas contraçõezinhas que já estavam mais frequentes, aquela cólica já estava mais intensa, começou a virar dor. Aí ela pensou, preciso terminar de arrumar a bolsa porque eu acho que essa criança vai nascer nessa madrugada. E enquanto ela estava organizando a mala e as coisas para a maternidade, ela percebeu que a casa ficou completamente em silêncio. Incrivelmente, todo mundo dormiu mais cedo. Até inclusive o Zé depois me contou que foi colocar o Gael para dormir e acabou dormindo no quarto do Gael juntos os dois, algo que ele não faz normalmente, mas ele acabou dormindo. E a casa ficou em silêncio e era exatamente o que ela precisava. Então ela colocou o mantra dela, acendeu as velas, colocou um incenso de cheiro de lavanda que ela adora, que ajudou bastante ela, inclusive no trabalho de parto. E ela foi fazer os exercícios de bola, foi fazer o seu relaxamento, o seu ritual, as suas rezas, as suas orações, se conectou então ao Cauã, relaxou e chegou um determinado momento, mais ou menos às 22 horas, que a bola já não era mais confortável, que ficar sozinha na sala já não era mais confortável. E ela percebeu que a sua irmã, a Bruna, tinha passado na sala, visto aquela cena, mas como aquilo ali já era rotineiro, todos os dias ela tinha pródomos naquele horário, a Bruna nem levou em consideração. Mas ela pensou, putz, minha irmã está acordada e eu não quero mais ficar sozinha, eu preciso caminhar. Ela sentia a necessidade de caminhar. E ela foi e chamou a Bruna e falou, Bruna, vamos caminhar comigo lá fora? E aí a Bruna falou, capaz, mas você é louca, imagina, a gente mora no meio da fazenda aqui, até parece, lá fora é super escuro, não, é muito perigoso. E ela precisava caminhar, ela precisava se mexer. Então elas foram para a varanda e ela ficou dando volta em volta da casa, parecendo um bicho, parecendo uma leoa, e se conectando à floresta, se conectando ao seu ser interior, à sua respiração e às contrações. Às 24 horas, exatamente meia-noite, ela percebeu que as dores já eram muito mais intensas, muito mais fortes e que ela precisava da ajuda do seu marido. Foi até o quarto do Gael, o Zé estava dormindo, acordou o Zé. A primeira coisa que o Zé falou, um homem que já tinha passado por aquilo, né? Já tinha passado por um parto anterior, já tinha estudado bastante. A primeira pergunta dele foi, você já cronometrou as contrações para ver se elas estão ritmadas? Nesse momento a Aline falou, putz, pensou, né? Cara, eu não cronometrei nada, eu nem tô vendo se as contrações estão ritmadas ou não.
Mas aí o Zé levantou, percebeu que as dores estavam mais intensas mesmo, começou a fazer técnicas de massagem, técnicas de respiração com ela e foi cronometrando. Logo ele já entrou em contato comigo, falando que a coisa realmente era séria. E eu falei, bom, venham para Curitiba o mais rápido possível, porque como ela já tem um histórico de parto anterior, de trabalho de parto anterior, já é segundo filho, tende a ser mais rápido o trabalho de parto. E como vocês moram longe de Curitiba, eu indicaria vocês já virem para cá. E foi exatamente o que o Zé fez. Colocou tudo no carro. Enquanto isso, colocou a Aline no terceiro banho dela. Então, só em casa ela tomou 3 banhos. E aí, enquanto ela estava no banho, o Zé foi organizando tudo certinho para virem para Curitiba. Olha, a Aline me falou que foram os 40 minutos mais difíceis da vida dela vir para Curitiba na estrada. Porque cada buraco, cada lombada que eles passavam era uma contração e era uma dor. Ela não conseguia ficar muito tempo sentada. Foi bem desconfortável. E muito engraçado que enquanto ela estava caminhando com a irmã dela na varanda, ela sentiu uma vontade muito grande de fazer xixi. Só que ela foi fazer xixi e o xixi não parava. E ela imaginou, putz, acho que rompeu minha bolsa. Mas ela ainda não tinha certeza. Mas na estrada, passando pelos buracos, quando ela chegou na maternidade, ela estava inteira molhada. E isso que ela estava ainda com a calcinha própria de parto. Mas molhou tudo, vazou tudo. Ela tinha uma produção de líquido bem, grande, então, e vazou tudo. E aí ela teve certeza absoluta que realmente a bolsa dela tinha rompido. Eles chegaram na maternidade a 1h da manhã. Eu já estava aguardando eles. Lembro certinho da Aline me olhar e falar assim, cara, você passou uma madrugada inteira em trabalho de parto e um dia inteiro em trabalho de parto, eu não te deixei dormir e você tá com esse sorriso e com essa cara bonita. Não, mas eu estava muito feliz porque ela tinha realmente entrado em trabalho de parto espontâneo, que ela não estava precisando de um parto induzido e que o sonho dela estava prestes a se realizar. Quando ela entrou na maternidade, eu já tinha uma expectativa de que ela não estava assim com uma super dilatação. Mas foi uma precaução nossa ela ir para a maternidade pelo histórico do parto anterior. Ela passou pela triagem, fez o exame de toque e ela estava com 4 centímetros de dilatação. O que para ela foi assim um balde de água fria. Porque ela pensou, gente, eu passei o dia inteiro sentindo cólica, sentindo contração, para dilatar só 2 centímetros? Porque ela fez o exame de toque de manhã com a médica e estava com 2. E agora, 1h da manhã e ela estava com 4 centímetros? Ela pensou, eu não vou aguentar esse trabalho de parto. Mas aí eu percebi que ela deu uma baleada ali, deu uma balançada, conversei com ela, falei, calma, vai dar tudo certo. Tentei olhar, fazer ela olhar para o lado positivo, que ela estava em trabalho de parto. E isso foi animando ela novamente. Mas a gente não contava com outro desânimo, que foi fazer um exame chamado cardiotocografia. Ela fez o exame de cardiotocografia, que é um exame para verificar os batimentos cardíacos do bebê nas contrações. E ali foi verificado vários bradicardias, que são quando o batimento cardíaco começa a diminuir. Isso gerou um certo estresse para ela, ela percebeu inclusive no olhar das técnicas de enfermagem, nas enfermeiras, aquela cara assim de, vai ser cesárea. E ela saiu daquela sala meio desolada mesmo, assim, saiu muito triste dali, porque ela imaginou que teria que ser cesárea, justamente por causa da desaceleração. Só que, como ela estava sendo atendida por uma médica que trabalha com parto humanizado, e nós seguimos linhas que são baseadas em evidências científicas, a gente sabe que não é uma desaceleração que vai ser indicativo de cesárea. Até porque o Cauã, quando passava as contrações, ele tinha uma recuperação desse batimento cardíaco. Então isso era só um alerta para nós, mas não era um indicativo de cesariana. Mas a gente sabia que íamos precisar ter mais monitoramento do batimento cardíaco. E foi exatamente o que aconteceu. Nós, durante todo o trabalho de parto, teve esse monitoramento e teve esse cuidado com relação ao batimento cardíaco do Cauã. Agora, um detalhe que talvez a Aline nem saiba e vai ficar sabendo assistindo esse relato. Enquanto ela estava fazendo o cardiotoco, o marido dela olhou para mim e falou assim, vamos preparar a sala?
Daí eu falei, nossa, preparar a sala. Daí ele falou, eu fiz tudo que você me falou no curso, eu fiz e eu trouxe para deixar tudo preparado para uma grande surpresa para ela. Então eu e ele, a gente foi para a suíte de parto e preparamos a sala com muitos mimos e muitos cuidados para ela. Como por exemplo, colocamos um varal que eu levei, um varalzinho de luzes, e ele imprimiu várias fotos do relacionamento deles, do primeiro filho, do momento dela linda, grávida, do ensaio fotográfico deles. Então, vários momentos de extrema importância para o casal, ele imprimiu. E aí eu junto coloquei algumas frases também de incentivo ao parto, e a gente colocou tudo nesse varalzinho. Além disso, ele colocou a playlist favorita dela e colocou o cheiro de lavanda para ficar um ambiente bem confortável. Já enchemos a banheira, deixamos a sala quentinha como um útero. E quando ela saiu do exame do cardiotocografia, que ela saiu desolada, triste, achando que ia ter que ser cesárea, ela entrou naquela sala. E aquilo foi impressionante como mexeu com ela, porque ela percebeu que ela tinha pessoas ao lado dela que acreditavam nela e que iam lutar até o final para que aquele parto fosse realmente, verdadeiramente humanizado e que ela tivesse a oportunidade de parir de forma respeitosa. E o marido dela estava ali do lado dela e ela sabia que ela podia contar com ele. Então eles se abraçaram, se beijaram, teve um momento de grande emoção nossa e ela foi de novo para o chuveiro tomar um banho. No chuveiro ela chorou bastante. Foi o momento que ela se reconectou com o corpo dela. Ela entendeu que ela precisava acreditar, que o trabalho de parto ia ser difícil, que a gente não sabia como ia ser o final daquele parto, mas que ela precisava aceitar o parto da maneira que fosse, mas que ela não poderia deixar de lutar pelo seu sonho. Então ela chorou, ela sentia a água caindo e junto às lágrimas, e foi muito emocionante. A gente deixou ela mais sozinha nesse momento para que realmente ela pudesse se reconectar com o desejo dela. Após o banho, ela agora já mais forte, uma mulher mais poderosa, realmente colocou a sua garra ali, a sua mulher forte para fora, e vamos começar então a trabalhar. Caminhamos muito, fizemos exercícios na bola, tudo para que aquelas contrações ficassem mais intensas e para que o trabalho de parto dela pudesse realmente desencadear. Fizemos vários exames, monitoramento do coração, Cauã estava respondendo super bem, então continuamos o nosso desafio do parto. Passamos a madrugada inteira, quando estava amanhecendo, foi realizado novamente um exame de toque, porque as contrações já estavam bem intensas, então imaginávamos eu e a médica que ela já estava na fase ativa do trabalho de parto. E quando a mulher chega na fase ativa do trabalho de parto, a gente muda as estratégias. E foi exatamente o que foi diagnosticado. Então, com o exame de toque, no amanhecer, verificou-se que ela estava com 7 centímetros de dilatação. Exatamente o momento que ela precisava entrar na banheira. É o método mais não farmacológico para alívio de dor, nesse momento dos 7 centímetros. Finalmente, então, chegou o momento dela entrar na banheira, relaxou na banheira, mas óbvio que não ficou só nisso. Foi o momento que ela pensou em desistir, foi o momento que ela sentiu muita dor, muito desconforto, ela achou que não ia aguentar, que ela não ia dar conta. Então, nesse momento, eu e o marido usamos mais uma estratégia para que ela não desistisse do seu parto. Ele, particularmente, fez muito bem todas as tarefas de casa que eu tinha solicitado. Ele pediu para que vários familiares, olha que coisa legal, meninas, ele pediu para que vários familiares, então, escrevessem bilhetes para ela, para que a gente pudesse ler esses bilhetes durante o trabalho de parto. E nesse momento dos 7 centímetros, que é o momento onde a mulher pensa realmente em desistir, acha que não vai dar conta, é o momento perfeito para você receber o carinho de pessoas que você ama.
foi o que aconteceu. Então ela na banheira, o Zé começou a ler esses recados. Então ele tinha recado de amigas, tinha recado da Bruna, sua irmã, dos seus familiares, mãe, pai, sogra. E gente, foi muito emocionante. Eu chorei litros nessa hora, o Zé chorou muito, ela também, e a gente fez essa leitura junto com as contrações ficaram mais intensas ainda, porque ela liberou mais ocitocina, mas isso ajudou a dilatar e fazer com que o Cauã descesse um pouco mais. Passado algum tempo, perto do horário do almoço, lá por 11 horas, a gente começou a perceber que as contrações elas não pegavam ritmo de forma nenhuma. Apesar dela estar dilatando, era um parto que estava muito extenso e muito prolongado de horas, e aquilo poderia começar a gerar um cansaço para o Cauã, devido aos bradicardia que ele estava tendo, que ele estava apresentando. Nesse momento, então, a médica orientou que ela achava necessário colocar um pouco de ocitocina sintética para que as contrações pegassem ritmo. Então, diferente do parto induzido que ela teve no primeiro filho, seria um parto conduzido, com uma quantidade pequena de ocitocina, só para que as contrações pegassem mais ritmo. Ela aceitou, colocamos então a ocitocina, as contrações ficaram mais intensas, a dor ficou mais presente. Então ela sabia que ela precisava estar mais ativa, ter uma participação mais presente, ela não poderia ficar na água descansando e relaxando, ela precisava realmente se mexer naquele momento para que o Cauã descesse, porque ele ainda não tinha descido tudo, ele precisava ainda fazer a rotação da cabeça e ele precisava passar na pelve, que era aquele maior medo que ela tinha, que era a desproporção cefalopélvica. Então às 11 horas, foi diagnosticado que ela já estava com dilatação total, mas que o Cauã ainda precisava descer. Foi aí que a gente começou assim uma maratona, literalmente uma maratona de spinning babies, porque os exercícios teriam que ser um foco diferente agora, porque ela já tinha completado a dilatação, mas o foco tinha que ser na cabeça do bebê girar e o bebê encaixar na pelve. Então ela foi muito proativa, tudo que eu pedia para ela fazer, ela fez. O Zé me ajudou bastante também com vários posicionamentos. Utilizamos muito rebozo, fizemos técnicas. Eu tive que realmente assim rebolar junto, tirar todas as minhas cartas e todos os meus conhecimentos. Eu apliquei nesse parto para que o Cauã pudesse girar e encaixar realmente a cabeça. Passado um tempo, a médica reavaliou, o bebê já tinha encaixado, já estava certinho, o posicionamento já estava correto, entramos na fase do expulsivo. Na fase do expulsivo, nós priorizamos então colocar ela no banquinho, na banqueta de parto, para que ajudasse na descida. Lembra que nesse momento ela estava muito exausta já, muito cansada, então ela mal abriu os olhos e quando em algum momento ela abriu o olho, ela viu o pediatra. Isso animou ela muito, porque ela pensou, gente, até o pediatra já está na sala, então quer dizer que realmente o Cauã vai nascer? Só que a gente não sabia que esse parto também teria mais um desafio final. Ela fez força, 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 gente, e nada dessa criança aparecer, nada dos cabelinhos aparecerem. Foi aí que a médica falou, tem alguma coisa errada ainda. Não parece que essa criança vai nascer sozinha, vamos ter que precisar de ajuda.
ela fez o exame de toque e foi diagnosticado que ela tinha um edema do colo do útero. Então o colo do útero ali ficou edemasiado, ficou muito grosso, o que estava dificultando a descida da cabeça do bebê. Então o bebê já estava encaixado, já estava na posição, estava tudo certinho, mas fez um edema de colo que não dava, né, a gente não estava conseguindo auxiliar. E naquele momento o Cauã precisava nascer, porque a gente já estava chegando no limite do período do expulsivo. A médica pediu então auxílio para mais 2 obstetras. Então olha a quantidade de gente que foi envolvida nesse parto. A equipe então inteira de médicos estava lá presente, foram 3 obstetras então. Todos eles avaliaram e chegaram à conclusão que era necessário um vácuo extrator, que é um instrumento utilizado hoje como que substitui o fórceps. Ele é menos agressivo para o bebê. Fomos para uma sala especial, porque a gente precisava de uma mesa específica para isso, uma cama específica para isso, que facilita para que o médico possa colocar. Então a gente teve que sair da suíte de parto, entrar no centro cirúrgico e aí utilizar o vácuo extrator. Porém, a história não acaba aí. O vácuo extrator foi utilizado 3 vezes e não teve sucesso. Não conseguimos puxar, né? Os médicos não conseguiram puxar e tracionar a cabeça e não conseguiu passar aquele edema de colo. Foi aí que decidimos então uma outra intervenção. Os médicos então optaram por fazer analgesia para que a musculatura do canal vaginal pudesse relaxar e soltar e junto com a analgesia fazer o vácuo extrator pela 4ª vez. Nesse momento, ela entrou então para o centro obstétrico, a parte mais interna do centro obstétrico, realizou a analgesia, relaxou, o canal vaginal relaxou e com uma força, junto com a força do vácuo extrator, o Cauã nasceu e veio direto para o colo dela. Foi um parto muito emocionante, porque quebrou vários tabus. Ela teve uma realização pessoal, o marido teve uma realização pessoal. Eles conseguiram o tão sonhado parto pelo canal vaginal. Obviamente que o que ela idealizava de um parto 100% natural, um parto na água, ela queria que o bebê nascesse na água, não foi possível, mas ela compreende isso, ela até relata, coloca no relato de parto dela, que ela compreende que o parto é como a maternidade. A gente não pode idealizar as coisas, a gente tem que aceitar como as coisas são, porque quando a gente idealiza muito, isso pode gerar frustração. E ela, em um momento nenhum, se sente frustrada pelo seu parto, bem pelo contrário, ela sabe que ela foi muito guerreira, o parto dela foi muito longo e muito cansativo. E ela foi privilegiada porque ela teve uma equipe que deu toda a assessoria possível. Cada um foi responsável por um determinado momento do trabalho de parto e teve a sua importância. E ela teve uma importância muito grande, que foi acreditar no seu corpo. Acreditar que o Cauã podia nascer sim de parto normal e conquistar o tão sonhado VBAC dela, e ela conseguiu. E eu me sinto privilegiada de poder ter tido a oportunidade de conhecer essa família, de ter fechado esse ciclo de 2019 com eles. Então ele nasceu, gente, às 15h47 do último dia do ano, né? Fechou assim o nosso ciclo e nasceu com 3,750 kg. Muita saúde, com um choro forte e tá aí hoje, feliz e alegre para contar essa história.